Olá, bem-vindos a mais um capítulo da nossa jornada cronológica pelos 4 evangelhos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em alguns episódios que são, uau, muito marcantes. Vamos ver como os milagres de Cristo não eram só demonstrações de poder, sabe? Eles eram, na verdade, declarações super ousadas sobre a sua autoridade para perdoar pecados. Algo que, naquela época, todo mundo acreditava que só Deus podia fazer. Pois é, este é o nosso 8º capítulo sobre o resumo cronológico dos 4 evangelhos e hoje apresentaremos alguns dos milagres de Cristo e sua autoridade para perdoar pecados. O mais legal é que vamos explorar histórias que aparecem em mais de um evangelho. E é fascinante ver como cada autor, contando o mesmo evento, focam em detalhes um pouquinho diferentes, dando pra gente uma visão muito mais rica e completa. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é um milagre que está lá em Mateus, Marcos e Lucas, a purificação de um leproso. A gente vai comparar como cada um narra essa história e, mais importante, as diferentes consequências que eles escolheram destacar. Ok, a base da história é a mesma nos 3 relatos, tá? Um homem com lepra, que era uma condição que o excluía totalmente da sociedade, chega perto de Jesus. Ele se ajoelha e faz um pedido que é pura fé. Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E a resposta de Jesus é chocante para a época. Ele não só fala, ele estende a mão e toca no homem intocável. Um ato que, pelas regras, o tornaria impuro. E com esse toque, ele cura o homem na hora. A instrução depois é bem clara. Olha, não sai espalhando isso por aí, vai lá se apresentar para o sacerdote e segue o protocolo religioso para poder voltar para a sociedade. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes porque as narrativas se separam um pouquinho, mostrando o foco de cada autor. Marcos, por exemplo, ele foca na consequência social para Jesus. A fama do milagre se espalha tanto que ele simplesmente não consegue mais entrar numa cidade em público. A popularidade acaba virando um problema prático. Já o Lucas, ele também menciona a fama, mas ele nos dá uma olhada na vida interior de Jesus. Por causa de tudo isso, Jesus se retirava para lugares desertos para orar. Ou seja, Marcos mostra o efeito externo e Lucas a resposta espiritual, a busca por refúgio interior. Agora, a gente chega no coração deste capítulo. Uma história que começa com um pedido de cura, mas que, de repente, explode numa reivindicação de autoridade divina que deixa todo mundo ali de queixo caído. E olha só que demais como os evangelhos descrevem a chegada do paralítico. Marcos e Lucas, nossa, eles pintam uma cena de cinema. Eles descrevem os amigos do cara tão desesperados e com tanta fé que eles sobem no telhado, abrem um buraco e descem o homem bem no meio da multidão. É uma imagem muito poderosa da fé em ação, né? Já Mateus, ele é mais direto, mais conciso. Simplesmente diz que trouxeram o homem até Jesus numa maca. E então, ao ver a fé daqueles amigos, Jesus faz algo que ninguém estava esperando. Ele não fala logo de cara, levanta e anda. Não. Ele olha para o homem e diz: Filho, os seus pecados estão perdoados. Ao cuidar primeiro da necessidade espiritual antes da física, ele basicamente acende o pavio de uma bomba teológica. Na mesma hora, os mestres da lei que estavam ali, os teólogos da época, pensam: o quê? Como assim? Por que esse homem fala desse jeito? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Eles sacaram na hora o que Jesus estava reivindicando para si, uma autoridade que pertencia unicamente a Deus. E aqui vem o ponto crucial. Jesus, sabendo exatamente o que eles estavam pensando, desafia todo mundo. Ele conecta o invisível com o visível. Ele pergunta: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, que é algo que ninguém pode comprovar, ou levante-se e ande, algo que todos podem ver. E aí, para provar que ele tem autoridade invisível para perdoar, ele realiza um milagre visível. A cura física se torna a prova, a evidência de sua autoridade espiritual. É genial. Essa demonstração de autoridade não ficou só na teoria, não. Jesus a colocou em prática de um jeito bem controverso, escolhendo quem faria parte do seu grupo mais próximo e, com isso, quebrando todas as barreiras sociais da época. E aqui tem um detalhe muito curioso para quem gosta de estudar os evangelhos. No relato de Mateus, o homem que Jesus chama é o próprio Mateus. Mas em Marcos e Lucas, o nome dele é Levi. A maioria dos estudiosos concorda que é a mesma pessoa, sabe? Era comum na época ter mais de um nome. É uma daquelas pequenas diferenças que deixam a leitura comparada dos evangelhos ainda mais rica. E a polêmica só aumenta. Jesus não apenas chama um cobrador de impostos, que era uma profissão super mal vista, considerada corrupta, mas também vai na casa dele, socializa com ele e seus amigos, desafiando todas as regras religiosas e sociais que existiam.
A cena é um banquete na casa de Mateus, ou Levi. E a lista de convidados já era um escândalo por si só. Um monte de outros cobradores de impostos e pessoas consideradas pecadoras. Os fariseus, claro, vendo aquilo, foram falar com os discípulos, talvez sem coragem de confrontar Jesus diretamente, e perguntaram: Ei, por que o mestre de vocês come com essa gente? A pergunta era, na verdade, uma acusação. A resposta de Jesus se tornou uma das frases mais famosas sobre sua missão. Ele usa uma analogia simples e poderosa. Um médico não vai onde as pessoas estão saudáveis, mas sim onde estão os doentes. Com isso, ele define seu propósito. Ele não veio para aqueles que já se acham justos, mas para aqueles que a sociedade e eles mesmos consideram pecadores. E aqui, mais uma vez, a gente vê o toque especial de cada autor. Mateus, que escrevia para um público judeu, adiciona uma citação do profeta Oséias: desejo misericórdia e não sacrifícios, conectando a atitude de Jesus direto com as escrituras hebraicas. Já o Lucas, na versão dele, deixa o propósito da chamada ainda mais claro. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Bom, e ainda nesse clima de festa e refeição, surge outra pergunta: o jejum. Alguém questiona por que os discípulos de Jesus não jejuam como os outros grupos religiosos. A resposta de Jesus vem em forma de pequenas parábolas, que mostram que o ministério dele não é só um conserto do que já existia, mas uma realidade completamente nova. Ele usa 3 analogias curtas, mas muito fortes para explicar o porquê. Primeiro, a do noivo. A presença dele é motivo de festa, é como um casamento, e ninguém fica de luto numa festa de casamento. Depois, as do remendo novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos. As 2 imagens mostram que a mensagem dele é tão viva, tão nova, que não dá para simplesmente misturar com as estruturas religiosas antigas. Tentar fazer isso só iria destruir tudo. A mensagem é clara. O que está acontecendo aqui exige algo completamente novo. E para fechar, Lucas termina com essa observação que só aparece no evangelho dele e que é muito profunda. E ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz, o velho é melhor. É um comentário, nossa, muito certeiro sobre a resistência que a gente tem à mudança, né? Sobre como aquilo que já conhecemos, mesmo que não seja o ideal, muitas vezes parece mais seguro do que o novo. Uma reflexão que vale até hoje. Então, resumindo, o que a gente pode tirar dessa série de eventos? Vemos uma progressão bem clara. Começa com o poder sobre a doença, que evolui para uma autoridade revolucionária sobre o pecado. Vemos uma missão que, de propósito, vai atrás dos excluídos. E, por fim, uma mensagem de renovação tão completa que simplesmente não cabe nas velhas tradições. E se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e, se quiser, clique no card que está aparecendo para ver a playlist completa.